Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, concurso para a Prefeitura Municipal de Sorocaba, vários cargos, ensino médio e ensino superior, banca Fundação VUNESP. Inscrições iniciam-se no dia 26 de fevereiro e se estendem até o dia 1º de abril de 2024. Aplicação das provas marcadas para o dia 12 de maio de 2024. Nós vamos resolver hoje questões de aplicação do mínimo múltiplo comum, banca Fundação VUNESP. Questões recorrentes em concursos da banca VUNESP. Antes, os comentários sobre os conteúdos de matemática para o concurso da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Nós temos aqui 13 itens. Resolução de situações-problema envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou radiciação com números racionais nas suas representações fracionárias ou decimal. Mínimo múltiplo comum, que é exatamente as questões que nós vamos resolver nesta videoaula de hoje. Máximo divisor comum, razão e proporção, porcentagem, razão e proporção, repetido aqui logicamente, regra de três simples ou composta, equações do primeiro grau e segundo grau, sistema de equações do primeiro grau, grandezas e medidas, quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa, relação entre grandezas, tabelas e gráficos, tratamento da informação, média aritmética simples, noções de geometria, forma simples, forma, ângulos, perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras ou teorema de Tales. Lembrando, então, que regra de três simples e regra de três composta. Questão de capitalização simples, somente capitalização simples. Então, vamos para os comentários das questões recorrentes da banca VUNESP. Questão número 1. Uma loja de material possui uma caixa com menos 40 parafusos e para vendê-las faz pacotinho todos com o mesmo número de parafusos. Sabe-se que a quantidade de parafusos de cada caixa é possível fazer pacotinhos com 4 ou 6 ou 9 em cada um. E sempre sobrarão 3. Se cada pacotinho tiver exatamente 5 parafusos, o número de parafusos que ficarão fora dos pacotinhos será. É uma questão recorrente que nós vamos resolver utilizando o conceito de mínimo múltiplo comum, ou seja, aquela ideia de encontro. Então, vejam, para obter o mínimo múltiplo comum de quantidade de parafusos 4, 6 e 9, nós vamos utilizar o método da decomposição simultânea. Então, vejam, eu tenho que achar o total de parafusos da caixa, que tem menos de 40 parafusos. Então, vejam, mínimo múltiplo de 4, 6 e 9. Usando a decomposição em fatores primos, nós vamos utilizar os números primos. Normalmente é o 2, 3, 5, 7, 11, 13. No máximo até 13. O que são números primos? São aqueles que têm somente 2 divisores, o próprio número e 1. Então vamos dividir por 2, vai dar 2, 3 e repete o 9. Ainda nós temos um número divisível por 2. Então vai ficar 1, 3 e 9. O próximo divisor primo é exatamente
o número 3. Então, vai ficar 1, 1 e 3. Dividimos novamente por 3, então vai dar 1, 1 e 1. Logo, nós concluímos que o mínimo múltiplo comum, que é exatamente o total de parafusos, é o produto desses 4 fatores primos. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, nós temos aqui 36 parafusos. Só que ele está falando que quando faz a divisão em pacotinho de 4, 6 e 9, sobram 3. Portanto, nessa caixa há 36 parafusos mais 3, ou seja, 39 parafusos. O exercício está dizendo número de parafuso menor que 40, deu 39. Agora o exercício está pedindo, e se colocar 5 parafusos em cada caixinha, quantos sobrarão? Então, dividindo 39 parafusos por 5 parafusos, eu vou ter 7 pacotinhos. E restam 4. A pergunta é, quantos restam? 4. Letra A. Questão número 2. Uma papelaria comprou uma caixa de elásticos e irá vendê-los em pacotinhos, todos com a mesma quantidade de elásticos. Ao preparar os pacotinhos, o funcionário responsável percebeu que era possível colocar 18 ou 20 ou 24 elásticos em cada um e que, desse modo, não restaria elástico algum na caixa. O menor número de elásticos que essa caixa pode ter é, vejam, a mesma ideia do exercício anterior. Então, esses exercícios são problemas clássicos da Banca Fundação Getúlio Vargas. Não erre. Vejam, para achar o total de elásticos desta caixa, nós vamos encontrar o menor múltiplo comum, ou seja, o menor número que é divisível simultaneamente por 18, 20 e 24. Poderíamos até fazer o cálculo com as respostas. Então, vejam, nós vamos fazer igual ao exercício 1. Para achar o mínimo múltiplo comum, nós vamos utilizar a decomposição em fatores primos. Dividimos por 2, 9, 10, 12. Dividimos novamente por 2. Quando não é divisível, repete. 9, 5, 6. Divide por 2, 9, 5, 3. O próximo número primo é 3. Então, vai dar 3, 5 e 1. Continuamos dividindo por 3. 1, 5. O próximo divisor é o 5, que vai dar 1 e 1. Então, o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo que é divisível por 18, 20 e 24, é o produto desses fatores. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5, que dá exatamente 360 elásticos. Esse é o menor número que é divisível simultaneamente, ao mesmo tempo, por 18, 20 e 24. Portanto, resposta letra B. Vamos para a próxima questão. Questão número 3. A mesma ideia, utilizamos o mínimo múltiplo comum. Em um depósito, há um determinado número de caixas que deverão ser empilhadas de modo que cada pilha tenha o mesmo número de caixas. Na realização da tarefa, foi constatado que se cada pilha tiver 5 caixas, ou 6 caixas, ou 8 caixas, sempre restarão 2 caixas. Vejam, a mesma ideia do exercício 1. Sobra alguns exemplares. O menor número de caixas que deverão ser empilhadas nesse depósito é. Então, vejam, dividindo o número 5, 6, 8, utilizando o método da decomposição simultânea, nós vamos dividir pelos números primos, que são esses: 2, 3, 5, 7, 11 e 13. E assim sucessivamente. Dividimos por 2,
dá 5, 3, 4. Dividimos novamente por 2, enquanto tem número divisíveis por 2, vai dividindo. 5, 3, 2, divide por 2, 5, 3, 1. Divide por 5, por 3, 1, 1, 1. E agora divide por 5. Então, o mínimo múltiplo comum de 5, 6 e 8 é exatamente o produto desses fatores aqui, que dá 120 caixas. E aqui está dizendo que sempre restarão 2. Então, qual será o total de caixas? 122 caixas, que é exatamente a letra D. A mesma ideia dos exercícios anteriores. Questão 4. Um comerciante possui uma caixa com várias canetas. Irá colocá-las em pacotinhos, cada um deles com o mesmo número de canetas. Vejam, o mesmo contexto. Ideia de repartição. É possível colocar em cada pacotinho 6 canetas, 8 canetas ou 9 canetas. E em qualquer dessas ações, não restarão alguma na caixa. A mesma ideia do anterior. Ou sobra alguns exemplares ou não. Nesse caso não sobra nenhuma caneta. Desse modo, o menor número. O que é o menor número? Achar o mínimo múltiplo comum dessas canetas, utilizando o método da decomposição simultânea, dividindo primeiramente por 2. Lembra-se, os números primos são esses aqui, ó. Então, vai dar 3, 4, 9, divide por 2, repete o 3, 2, 9, divide por 2 novamente, por 3 e por 3. Então, o menor número que representa a quantidade de canetas dessa caixa é exatamente o produto desses 5 fatores. 2 vezes 2 dá 8, vezes 3 vezes 3, que dá exatamente 8 vezes 9, 72 canetas. Para vocês fixarem esta ideia, eu vou resolver esse exercício aqui de uma outra maneira, achando o múltiplo comum. O que é o múltiplo de 6? É a tabuada do 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 80. Múltiplos de 8. Tabuada do 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Múltiplo de 9. Tabuada do 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81. Veja, qual que é o menor múltiplo comum desses 3 números aqui? Exatamente este aqui, ó, 72. Então, 72 representa a quantidade de canetas, que é o menor número que é divisível por 6, por 8 e por 9. Resposta à letra E. Gostaram? Então, estas são as 4 questões de mínimo múltiplo comum da banca VUNESP. Revisão para o concurso da Prefeitura Municipal de de Sorocaba, inscrições a partir do dia 26 de fevereiro, próxima segunda-feira. Gostaram? Inscrição no meu canal, ative o sininho para que vocês possam receber as notificações das demais videoaulas para o concurso da Fundação VUNESP para a Prefeitura Municipal de Sorocaba. Gostaram? Dá um like. E se você está estudando para concursos públicos cuja banca é a Fundação VUNESP, cliquem na playlist Banca Fundação VUNESP. Link está na descrição desta videoaula. E se possível, colaborando com o meu canal, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas, que são videoaulas estritamente gratuitas. Se vocês quiserem colaborar monetariamente,
vocês poderão clicar no link. Valeu demais. Qualquer contribuição será bem-vinda. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas.